E o dadaísmo, gente, ele vai dialogar com uma outra questão desse mundo moderno. Então, enquanto o futurismo vai valorizar essas transformações todas, o dadaísmo vai questionar outras coisas. Então, em 1914, por exemplo, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial. E é com esse momento, principalmente, que o dadaísmo vai se relacionar. Eles vão questionar tudo isso. Porque os artistas, eles também são indivíduos, eles também são convocados para a guerra. Muitos artistas do futurismo, como valorizavam a velocidade, como valorizavam uma força mais ativa, mais violenta, alguns vão para a guerra e vão falecer na guerra. O dadaísmo não, o dadaísmo vai questionar tudo isso. Então, pessoal, eles vão enxergar, por exemplo, que o mundo, a sociedade, que deveria ser um exemplo de organização e de coisas que fazem sentido, dessa organização mesmo, está sem sentido nenhum. Eles vão se apoiar nisso, nessa falta de sentido destrutivo, para propor uma arte que seja sem sentido de um jeito construtivo. O dadaísmo os artistas do dadaísmo, eles estão extremamente revoltados com a guerra. Então, olha aqui, o comportamento do mundo que pretende ser lógico é insensato, é um nonsense negativo, é letal, tem a ver com as guerras. Então, eles vão partir dessa falta de sentido, se revoltar e propor também uma falta de sentido, mas que seja construtiva, que tenha a ver com a arte, tá certo? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, existe o diálogo com outras artes. No dadaísmo, a gente tem aqui, por exemplo, a receita de um poema dadaísta. O dadaísmo vai se apoiar bastante no acaso também. Como a gente está estudando falta de sentido, eles vão se apoiar no acaso. Então, aqui a gente tem uma receita de um poema dadaísta. Pega o jornal, pega a tesoura, escolha um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte algumas palavras que formam esse artigo e coloca no saco. Aí você agita e vai tirando um pedaço depois do outro. E o seu poema vão ser essas frases construídas de um modo desconexo. Então, tem a ver, por exemplo, tem tudo a ver com essa questão do acaso. Se eu pegar o mesmo artigo de jornal, colocar no saco, tirar, vai sair um poema. Se cada um de vocês fizer a mesma coisa, vai sair outro poema. Vai ser um artigo, um poema sem sentido, apoiado nas leis do acaso, certo? E cada um deles vai ser diferente do outro, trazendo também essa ideia da originalidade que a gente tem nas vanguardas, ok? E futurismo tem a ver com o futuro, tá claro o nome, por que dadaísmo? Por que dadaísmo, gente? Dada é uma palavra que não significa nada, então tá bastante apoiado naquela ideia do nonsense, da falta de lógica. Como assim não significa nada? Se você abrir o dicionário francês, porque dadaísmo é um movimento que, apesar dos artistas estarem na Suíça, estarem nos Estados Unidos, a maioria deles é francês. Então, se você abrir o dicionário francês, você vai achar 1 milhão de significados para a palavra. Inclusive, no manifesto do dadaísmo, tem todas essas definições. E uma coisa que tem tantos sentidos assim, quando você usa ela assim ao acaso, ela não quer dizer nada. Também apoiando esse nome no Gugu Dadá das crianças, que também é uma coisa que não tem sentido, que eles estão balbuciando, é uma fala incompleta ainda. Então, eles vão se apropriar dessa falta de sentido. A arte deles é uma arte que se apropria da falta de sentido no mundo e reverte isso numa coisa destrutiva para uma coisa construtiva, ok? Existe uma narrativa, um conto que fala que os fundadores abriram o dicionário por acaso, botaram o dedo, escolheram uma palavra e era essa. Mas seria muita coincidência eles abrirem o dicionário e colocar o dedo justamente nessa palavra que tem tantos significados. É uma história que eles gostam de contar para falar que o dadaísmo se apoia bastante no acaso, na falta de racionalidade. Mas a gente sabe hoje em dia que isso não procede tanto, tá bom? Então, além desse diálogo com a poesia, também tem um diálogo com as artes performáticas, que esses artistas eles vão se reunir, vão propor peças de teatro que muitas vezes têm um começo, não tem um meio nem um final, porque dependem da interação com o público, então eles nem planejam meio e final, nem planejavam meio e final. Eles iam atuando, iam interagindo com o público conforme a resposta desse público, como eles estavam bastante envolvidos com a ideia da falta de sentido. Essas peças de teatro chocavam o público, incomodavam o público.
pela aparente falta de sentido. Mas, como eu falei para vocês, era uma falta de sentido que se propunha a ser construtiva, se opondo à destruição da guerra, da falta de sentido presente na guerra e na sociedade. Então, por mais que parecesse sem sentido, ela tinha esse sentido por trás. Ela chocava o público por parecer sem sentido, mas ela possuía esse caráter filosófico por trás, tá bom? Então, a gente está vendo aqui na imagem um exemplo de um figurino utilizado e muitas vezes era desconexo, que a pessoa estava usando, porque a gente sabe que numa peça de teatro todas as coisas têm que ter um diálogo, numa peça de teatro tradicional. O que o ator está vestindo tem que ter a ver com o que ele está falando, tem que ter a ver com o que está acontecendo na peça. E nesse momento, não. A gente vai vendo as coisas meio desconexas, tá bom? E como eu falei para vocês, o dadaísmo ele está bastante envolvido com essa ideia de questionamentos, de até onde uma coisa que eu faço, ela é arte, dialogando com essa ideia da falta de sentido. Então, o Duchamp, que é o principal artista do dadaísmo, ele vai estar bastante envolvido com isso. A maior contribuição dele é a invenção dos ready-mades, que são objetos prontos do cotidiano, que são ressignificados como arte. Então, ele vai pegar objetos do cotidiano, vai fazer algumas alterações, vai colocar um título e vai elevar elas a um caráter de arte. Como assim? O que isso quer dizer? Isso está expandindo os limites da arte, isso está questionando os limites da arte. Se o mundo, que deveria ser uma coisa lógica e com sentido, não está sendo, então a arte sempre dialoga com o contexto histórico, gente, sempre tem um diálogo muito grande com o contexto histórico. Então, se o próprio mundo, que deveria ter sentido, não está tendo, por que a arte vai ter? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, aqui, por exemplo, essa vocês já viram, a gente conversamos a respeito, que é um urinol, que ele chamou de fonte. O urinol está deitado, né? Essa parte de baixo seria a parte que vai na parede, essa parte do cano seria a parte que conecta com o cano. Realmente é um urinol, é um pinico. E o artista, o Duchamp, ele vai colocar isso em exposição, vai elevar seu caráter de arte justamente dialogando com tudo isso que eu acabei de falar. Se a arte sempre dialoga com o contexto histórico e o contexto histórico não tem sentido, então a arte vai parar de ter também. É um questionamento, é uma posição de revolta contra o que está acontecendo no mundo. E além disso, ele sempre traz alguns títulos ou faz algumas alterações no trabalho dele que criam alguma narrativa na nossa cabeça. Então, por exemplo, esse objeto aqui é uma pá de retirar neve. E o nome da obra é Em Antecipação ao Braço Quebrado. A gente tá vendo algum braço quebrado aí? Não, é a antecipação. Então a gente acaba criando uma narrativa na nossa cabeça de que a pessoa vai usar essa pá para tirar neve e quebra o braço. Então, acaba tendo uma falta de sentido, mas também tem uma narrativa, sempre tem alguma coisa engraçadinha por trás do trabalho dele. E além disso, além de pegar objetos comuns e elevar por status de arte, ele vai pegar coisas que são muito importantes, muito significativas no mundo da arte e vai acabar diminuindo ela. A troca, ela faz parte do dadaísmo, ela faz parte desse questionamento dos sentidos. Então, dentro desse contexto, a gente tem aqui a Mona Lisa de bigode, que o artista vai pegar uma reprodução, um cartão postal que tem a Mona Lisa e vai desenhar a barba, o bigode e escrever uma mensagem embaixo. O que isso está fazendo? Isso está questionando e quebrando essa adoração excessiva pela Mona Lisa. Porque a Mona Lisa é uma obra de arte que todo mundo conhece, é uma obra de arte que representa ideais renascentistas, então ideais lá dos anos de 1500, que perduraram por bastante tempo, e ele está questionando isso dessa forma. Então, essa troca entre o que é comum virar arte e o que é arte virar comum é o que dialoga bastante com essa falta de sentido que o dadaísmo se propõe, tá joia?